Igreja Batista Alameda, na cidade de Curitiba, Paraná. Nós estamos situados na Alameda Princesa Isabel 2192. Eu quero convidar você que tem participado dos cultos, tem recebido essas mensagens pela internet, venha nos visitar. O culto de libertação funciona toda sexta-feira às 20 horas. É um momento em que você vai ter uma palavra de ânimo, de desafio, de encorajamento. Todo sábado, às 18h30, tem culto dos jovens. Terça-feira, às 19h30, culto dos homens e das mulheres. E domingo, às 10h30 da manhã e às 18h30. Amém? Pastor Marco Silva, é o nosso pastor de educação cristã. Ele recentemente deixou e migrou do Ministério de Jovens para o Ministério de Educação. E está à frente, assim, caminhando muito ao lado do pastor Sebastião, no Ministério de Células da igreja. E esse homem é um homem poderoso no Espírito de Deus. Então, feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, tudo que está aqui, todas as pessoas e mentes são tuas agora. O teu Espírito tem toda a liberdade. E com a autoridade que foi me dada no nome de Jesus, eu libero todas as mentes, retiro todas as mentiras e fortalezas, estabeleço um terreno próprio para a semeadura da palavra de Deus, que é verdade, em nome de Jesus. Usa o teu filho mais uma vez, Pai. A boca do teu filho agora é boca do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque estamos na casa do Pai. Não tem lugar melhor do que estar na casa do Pai. Querido Pai, nós nos colocamos aos teus pés, reconhecemos que todo domínio, todo governo, todo poder está nas tuas mãos. Nós nos dobramos diante da tua grandeza, da tua majestade, da tua soberania e ficamos constrangidos com o teu grande amor por nós. Muito obrigado pela cruz. Muito obrigado porque lá eu fui tirado do inferno e fui transportado para o reino da luz, para o reino de Deus. Só isso, Senhor, já é tudo. E tudo mais que o Senhor nos dá, nós te agradecemos. Obrigado porque estamos em adoração ao Senhor. Nos mantenha assim, sempre em adoração, para a glória do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito que unge. O Espírito Santo é o Espírito que unge. E nós vamos ler o texto em Isaías, capítulo 61. Por favor, abra sua Bíblia, então, em Isaías 61, para que possamos juntos fazer a leitura deste texto. Isaías 61. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Oh Deus, que palavra! Versículo 4.
edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Nós vamos restaurar a cidade de Curitiba em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. E em lugar da vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Agora veja esse versículo. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Esse é o legado do Senhor para aqueles que o temem. Conhecer a nossa família como família bendita do Senhor. Essa é a palavra de Deus, que não volta vazia. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações, em nome de Jesus. Amém. Aplauda a palavra de Deus. Aplauda a palavra de Deus. Quando você aplaude a palavra de Deus, você aplaude Jesus. Porque Jesus é a palavra de Deus, é o Verbo encarnado. O Espírito que unge. A Bíblia diz ali no versículo 1 do 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. O Senhor me ungiu para. Não existe unção sem missão. Não adianta vir à igreja e dizer, Espírito Santo me unge, se você não está na missão. Porque assim foi com Jesus. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Ele me enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a dar ordem de abrir portas das prisões aos presos. É uma missão, e toda missão é acompanhada de uma unção. Você quer unção? Você precisa estar na missão. Na missão, você recebe a unção, mas a unção se aperfeiçoa na submissão, para o cumprimento da comissão divina. Entendeu? Diga assim, na missão, eu recebo unção, que se aperfeiçoa na submissão, para o cumprimento da comissão divina. Porque, meus irmãos, a visão de Deus, qual é a visão de Deus? A visão de Deus é que todos os homens se salvem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A visão de Deus é a salvação de todos, mas não é só a salvação, é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Conhecer a verdade é conhecer Jesus.
Conhecer não é só olhar, na Bíblia conhecer é se relacionar, conhecer é intimidade, conhecer é desejar, conhecer é buscar, conhecer é querer. É assim que você tem que querer Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Aí você entra dentro da visão divina e aí a unção de Deus é derramada sobre a sua vida e as coisas começam a mudar por causa da unção. Porque o Espírito Santo é a unção. Mas a visão de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento, ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a visão. A missão de Deus está em João, capítulo 3, versículo 17, aonde está escrito que Jesus não veio para julgar e nem para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Então Jesus cumpre a missão que é dada pelo Pai. E aí Jesus, cumprindo a missão que é dada pelo Pai, ele nos comissiona em João capítulo 17, versículo 18, quando diz: Pai, assim como o Senhor me enviou, eu envio estes. Assim como o Senhor me enviou, eu vos envio. É a comissão divina. Então, se você deseja ter uma unção de Deus sobre a sua vida, você precisa entrar na missão, você precisa ser submisso, você precisa buscar a presença de Deus, você tem que entender qual é a visão de Deus e você tem que dizer: Senhor, eu quero isso. Aí Deus vai começar a te ouvir. Porque Deus ouve aqueles que têm compromisso com Ele. O nosso ministério não é de nós brilharmos para nós mesmos. O nosso ministério é o ministério do holofote. Olha o holofote. Já viu o holofote? Ali tem o holofote. Para que serve um holofote? Esse holofote serve para iluminar quem está no altar. Quem é que está aqui no altar recebendo a sua adoração? Jesus. O holofote aponta para quem? Para Jesus. O holofote faz quem aparecer? Jesus. Você foi chamado para ser holofote. Olhe para o seu irmão e diga assim: você está com cara de holofote. Você precisa ser o holofote. Porque, meus irmãos, na igreja só há lugar para uma estrela. A única estrela que brilha na igreja é o Senhor Jesus Cristo. Só tem lugar para Ele brilhar. Então você precisa, a sua vida precisa ser um holofote, a sua vida precisa ser algo que ilumina, que mostra Jesus. A sua vida precisa transparecer, emanar de Cristo. E aí, se você for assim, você está promovendo a glória de Jesus, porque tudo é para a glória de Jesus. O ministério do Espírito Santo é para a glória de Jesus. Você vive para a glória de Jesus. Se a sua vida não produzir a glória de Jesus, para que ela serve? A sua vida é para a glória de Deus. E você precisa buscar isso. Senhor, eu quero proclamar a liberdade aos cativos. Sabe quando que você proclama a liberdade aos cativos? Quando a unção do Senhor está sobre você. Sabe quando que você dá voz de liberdade aos presos? Quando a unção do Senhor está sobre você. Sabe quando você cura aqueles que estão feridos no coração? Quando a unção do Senhor está sobre você. Sabe quando você prega a mensagem do Evangelho aos mansos com alegria? Quando a unção do Senhor está sobre você. Você precisa da unção do Espírito Santo. Nós precisamos da unção do Espírito Santo. Porque se nós tivermos a unção do Espírito Santo, se nós tivermos a unção do Santo, ninguém poderá resistir à igreja. Veja, meus irmãos, agora mesmo, quantas pessoas em torno desta igreja, nesses prédios, enquanto nós estamos aqui, quantos casais estão brigando lá? Enquanto nós estamos aqui dentro, quantas pessoas estão usando drogas aqui fora agora? Quantos estão entrando no alcoolismo agora? Quantos estão traindo? Quantos filhos rebeldes estão dando trabalho para os seus pais agora? Quantas pessoas agora mesmo estão pensando em se matar? Olha o caos que está em torno de nós. Mas nós somos a igreja do Senhor. Sobre nós existe uma unção.
Sobre nós existe uma unção para proclamar a liberdade aos cativos. Sobre nós existe uma unção para curar os corações dos quebrantados. Sobre nós existe uma unção para dar voz de liberdades aos que estão presos. Sobre nós existe uma unção para pregar e multiplicar o evangelho da graça. Sobre a Igreja Batista Alameda, Deus liberou essa unção. Essa unção está aqui. E por isso nós precisamos avançar, meus irmãos. Nós precisamos avançar. Porque tem prédios aqui, tem casas, tem apartamentos, tem condomínios. Nós podemos entrar nesses lugares, nós podemos ganhar esse bairro, nós podemos ganhar essa cidade. E tudo isso nós podemos fazer debaixo da unção do Senhor e para a glória de Jesus, para a glória do Senhor. Nós não podemos ficar aqui. A unção do Senhor é para fazer alguma coisa. A unção do Senhor não é para ficar aqui. A unção do Senhor é para você falar com o seu vizinho que está mal, é para você falar com a pessoa que está doente, e você não chamar o pastor, mas você dizer: a unção do Santo está sobre mim, e eu vou orar, e essa pessoa vai ficar curada, em nome do Senhor Jesus. Você vai dar voz de liberdade aos cativos, porque a unção do Espírito Santo está sobre você, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar. Você tem que declarar isso e absorver essa verdade na sua vida, crer nisso, ter fé e começar a fazer o que Deus mandou você fazer. E aí você vai ser o holofote que brilha, o holofote que ilumina Jesus, o holofote que mostra Jesus para o mundo, um holofote que diz: há esperança, um holofote que diz assim: as lágrimas dos seus olhos, Deus as enxugará, mas eu também vou enxugar, porque eu sou a imagem de Deus, eu sou a semelhança de Deus, eu sou um filho de Deus, e eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Sabe por quê? Porque o meu Pai me ama. Eu sou amado do meu Pai. Se você soubesse o quanto você é amado. Você é tão amado. Você é tão amado por Deus. Ele te ama tanto, tanto. Ele te ama tanto que entregou o seu único filho por você. Olha esse amor. O que é que você vai pedir para Deus que Ele não te dê? Se Ele já te deu o filho. O que você pode pedir a Deus que seja maior que seu filho? Por isso peça a Deus: Senhor, que eu seja um instrumento, um canal de vida para a glória do Teu nome. Amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar. Isaías 10, 27. Diz que existe uma unção. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Existe uma carga no seu ombro. Existe um jugo no seu pescoço. Mas aqui está sendo dito que existe uma unção que quebra todo jugo. Todo jugo. Todo jugo é quebrado com a unção do Senhor. É o poder da unção. Esse é o primeiro ponto. Deus nos unge para nos dar poder. Diga assim: Deus me unge para me dar poder. Mas o que vamos fazer com esse poder? Esse poder é para produzir, é para exaltar, é para proclamar, é para engrandecer o nome do Senhor Jesus. É por isso que Ele dá poder aos homens, poder à igreja. Está escrito sobre nós em Isaías 61, 4. Veja o versículo 4. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. E de geração em geração, a nossa cidade tem decaído. De geração em geração, os jovens têm se prostituído, têm ficado nas drogas, longe de Deus, longe da igreja. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui no 61:4, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que estavam destruídos e renovarão as cidades arruinadas. Essa renovação de cidade, ela começa aqui. Essa renovação de cidade, ela começa com você, no seu trabalho, a influência que você tem, o crente que você é. Você pode renovar a cidade se você crer que você não é membro só da Alameda, você é filho de Deus, e como filho de Deus você tem essa responsabilidade, esse dever
de renovar a cidade através da palavra de Deus. A sua missão começa na sua casa, mas a palavra diz, vai renovar a cidade toda. A unção de Deus que está sobre esta igreja vai alcançar a cidade toda, em nome de Jesus. Creia, porque é Deus, não somos nós. Creia. Renovação da cidade. Somos a igreja que despedaça o jugo do inferno com a unção de Deus. E eu olho para alguns de vocês, e alguns de vocês estão com o rosto assim. Como faremos isso? Como faremos isso, pastor? Como podemos fazer isso? Veja o versículo 3. E a pôr sobre os que estão em Sião, e a pôr sobre os que em Sião estão, de luto, uma coroa. Os que estão de luto, uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Outra versão diz assim: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza. Óleo de alegria em vez de pranto. Um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Em vez de choro, coroa. Em vez de pranto, óleo de alegria. Em vez de depressão, um manto de louvor. É assim que faremos. Porque muitos de vocês ainda estão chorando. Mas existe uma coroa. Existe uma coroa. Muitos de vocês estão em pranto. Mas existe um óleo de alegria. Muitos de vocês estão como mortos. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão de luto receberão uma coroa do Senhor. E alguns estão deprimidos, desistindo. Mas sabe o que existe? Um manto de louvor. Existe isso. E eu quero ministrar isso na sua vida. Uma coroa. Uma coroa ao invés de cinzas. Meus irmãos, existem muitos ministros da coroa. Os ministros da coroa pregam e dizem assim: você pode todas as coisas. Deus cobre as promessas de Deus. Deus vai te dar prosperidade. Deus vai fazer o milagre. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer aquilo. Os ministros da coroa, eles pegam a coroa e colocam na sua cabeça e falam assim: você é um reizinho. Os ministros da coroa, eles vendem meias, que chamam de meias ungidas. Que os homens subiram um monte, e aí você compra a meia ungida que vai abrir os seus caminhos. Isso não é o evangelho. Eles vendem sabonete que lava pecados. Isso não é o evangelho. Eles vendem rosas benzidas. Isso não é o evangelho. Eles colocam uma coroa na cabeça dos homens e dizem assim: vocês são reis. Mas vocês não são reis. Ele é rei. Só ele é Deus. É preciso tirar a coroa das nossas cabeças. Porque a coroa aqui na terra não nos é prometida. A coroa que está prometida a nós é aquele que perseverar até o fim. Este receberá a coroa da vida. E quando você receber a sua coroa, sabe para que ela serve? Ela serve para fazer o que fazem eles. Tirando as coroas das suas cabeças, lançam aos pés do Cordeiro e dizem: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Alguns de vocês estão pranteando e chorando. E ouvem por aí: enxugue suas lágrimas. Vai dar tudo certo. Porém, a Bíblia diz que há tristeza que produz vida. Algum choro é necessário para que o nosso caráter seja transformado. Alguma dor é necessária para que a gente seja moldado segundo a imagem de Deus. Algum sofrimento é necessário e preciso para que a gente se amolde aos planos de Deus. Algumas coisas difíceis precisam acontecer na nossa vida, sim, para que sejamos conformados à imagem de Cristo Jesus.
Senão não seremos. Seremos como crianças mimadas, que toda vez que dá um tropeção fica chorando, ai, ai, ai. Eu não sei se esse exemplo foi bom. Mas é assim. Dá alguma coisa errada, já começa a resmungar. A murmuração é um pacto com a derrota. Mas a exaltação é um pacto com a vitória. Mesmo sofrendo, exalte a Deus. Mesmo chorando, enxugue as lágrimas e exalte a Deus. Mesmo em luto, tire a roupa de luto e diga, Deus é bom. Porque Deus é bom. Ele é bom o tempo todo. Ele é Senhor. Ele é muito bom. Por isso eu quero ministrar isso no seu coração, porque às vezes você pensa assim, pastor, as coisas não estão dando certo para mim, eu dizimo, eu oferto, eu faço tudo, eu venho nos cultos e está tudo dando errado. Eu acho que não. Meus irmãos, permaneçam fiéis. Permaneça fiel, porque Deus é fiel. Permaneça fiel, fidelidade é um princípio. Não negocie os princípios de Deus na sua vida. O poder de Deus, a unção de Deus, para que a gente testemunhe acerca da sua palavra, do seu caráter. Mas olhe a sua identidade no versículo 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Sacerdote do Senhor. O sacerdote é aquele que quando as coisas não estão acontecendo direito, o sacerdote chega onde há uma disfunção, o sacerdote chega onde há um conflito, e o sacerdote começa a ministrar na vida das pessoas a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você é um sacerdote. A palavra de Deus diz que você é um ministro de Deus. Todo o caos que existe, toda a disfunção que existe, todo o problema que existe, toda a derrota que existe, tudo que o diabo está tramando, não tem efeito, porque você é um sacerdote de Deus. Se você é um sacerdote de Deus, e se você vive no altar de Deus, se você é um ministro de Deus, você fala e as coisas acontecem, sim, porque Deus está com você. Essa é a sua identidade. Sacerdote de Deus, ministro de Deus. Você não precisa que alguém fique te dizendo o que fazer. Você sabe o que precisa ser feito. Creia em Deus e faça o que precisa ser feito. Deus vai te honrar. Mas faça em conformidade a sua palavra. Não do seu jeito, mas do jeito de Deus. Ministros da justiça. Dupla honra possuirão. Dobro da unção. Dobro do poder do Espírito Santo. Meus irmãos, tem uma coisa que a gente precisa. É do poder do Espírito Santo. Precisamos. Porque o Espírito Santo nos dá coragem, o Espírito Santo nos dá ousadia. O Espírito Santo, quando ele entra em nós, nós mudamos. As nossas palavras mudam, os nossos gestos mudam, o nosso vocabulário muda, as nossas escolhas mudam. Nós mudamos, sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo começa a entrar em nós, nós começamos a morrer, e o Espírito começa a crescer. É necessário que a gente diminua e que Jesus cresça. É necessário que em nós se encontre sempre nos nossos lábios uma palavra de esperança, uma palavra de cura, uma palavra de fé, uma palavra de ousadia, uma palavra de amor, uma palavra de vida eterna que vem do trono de Deus, uma palavra que vem de Deus. Nós somos canal de vida. Nós somos canal de vida. Sabe por que somos canal de vida? Porque estamos ligados à videira verdadeira. Cristo é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, nós estamos ligados em Cristo e, portanto, somos um canal de vida. E se estamos ligados em Cristo, vamos dar muito fruto, e muito fruto, para a glória de Jesus vamos dar muito fruto. Quantos frutos você tem dado para a glória de Jesus? Precisa dar fruto para a glória de Jesus. Porque contra os frutos não há argumentos. É verdade, é verdade. É para quem é a unção do Espírito Santo. Atos 2,39 diz: pois esta promessa é para vocês, para os que são filhos e para os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o nosso Senhor chamar. Hoje nós vivemos um tempo profético. Hoje nós vivemos um tempo que o Espírito Santo está se derramando sobre toda a carne, sobre toda a igreja, sobre todo aquele que quer. Hoje nós vivemos um tempo que o Espírito Santo está se derramando sobre toda a carne, sobre toda a igreja, sobre toda aquele que quer. Hoje nós vivemos um tempo profético. Hoje nós vivemos um tempo que o Espírito Santo está se derramando sobre toda a carne, sobre toda a igreja, sobre todo aquele que quer.
em que a ação do Espírito Santo pode produzir, a unção do Espírito Santo pode produzir no seu coração mais sensibilidade contra o pecado. O que o Espírito Santo pode fazer? Ele pode diminuir a sua tolerância com o pecado. Nós toleramos muito o pecado. Nós deixamos o pecado ficar perto demais. E às vezes deixamos o pecado ficar dentro. Mas quem está na unção do Espírito Santo não tolera o pecado. Segundo, quando você está cheio da unção, você tem um interesse diferente por Deus. E você glorifica a Deus através do seu testemunho. É tão poderoso isso, quando uma pessoa glorifica a Deus através do seu testemunho. É tão maravilhoso isso. Você exerce sua identidade de sal e luz. Quando você tem um testemunho cristão, onde você chega, aquela conversa inconveniente acaba. Quando você tem um testemunho cristão, aonde você chega e estava sem sabor, agora começa a ter sabor porque você é sal. A unção que flui através de você desperta os seus dons espirituais. Faz você orar, faz você interceder. E o Espírito Santo passa a ser a sua única fonte de poder. A única fonte de poder de Jesus era o Espírito Santo. Atos 10:38 diz assim: Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Espírito Santo primeiro unge para dar poder. Segundo, o Espírito Santo unge para ensinar. Lendo a Bíblia nos meus devocionais que tenho feito, descobri algo tremendo, que ainda eu não sabia. Em 1 João 2,27 diz assim: E a unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, e com ela vos ensinou, assim nele permaneceis. E 1 João 2,20 diz: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Quem tem a unção do Espírito Santo não precisa que ninguém lhe ensine coisa alguma, porque o Espírito Santo lhe ensina todas as coisas. Olha que bênção, meus irmãos. Quando nós temos essa unção, o Espírito Santo nos ensina. O que isso quer dizer? O Espírito Santo nos tira do engano. Essa unção, ela rompe com todo o engano do diabo, toda a artimanha do diabo, todo o enlace do diabo, tudo que ele prepara contra você. Na unção do Espírito Santo, ele te ensina e você não cai no laço. É a unção do Espírito Santo, mas sabe o que o Espírito Santo também ensina? O Espírito Santo ensina a orar. Romanos 8,26 diz: Não sabemos orar, mas o Espírito intercede. Olha só o Jeremias, capítulo 1, de 6 a 9, diz assim: Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me a boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Essa é a unção do ensino. Eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras, diz o Senhor. Que palavras andam nos seus lábios? Quais são as palavras que estão nos seus lábios? O Senhor quer colocar nos seus lábios as palavras dele. E se você deixar o Senhor colocar as palavras dele nos seus lábios, muita vida vai ter na tua casa. Muita paz, muita alegria, muita fé, muita ousadia, muita coragem, muito poder, muita vitória. Porque as suas palavras não são suas, são as palavras de Deus. O Espírito nos ensina a orar. Antes eu orava como um religioso. E nas minhas orações, eram as orações da refeição. E as orações noturnas.
E a oração pela família, assim, Senhor, obrigado pela família, protege a minha família, guarda-nos de todo mal. Afinal de contas, o Senhor é o meu pastor, então nada vai me faltar. Amém. Oração de um religioso. O Espírito Santo nos ensina a orar. Isso mudou na minha vida quando eu aceitei Jesus, antes de eu aceitar Jesus. E mesmo um pouco depois que eu aceitei Jesus, a minha oração era um desastre. Eu não sabia orar. Uma vez o pastor Sebastião fez um relógio de oração. E eu fui para o relógio de oração confiante. E peguei o horário da 1 às 2 da manhã. E eu falei isso já para o pastor. Eu acordei à 1 da manhã e comecei a orar. E eu orei. De joelhos do lado da cama. E quando eu olhei no relógio era 1:06. Oração de um religioso. A oração era um fardo. A oração era um peso. A oração era chata. A oração era evitável. Tudo menos a oração. Mas, meus irmãos, depois que o Espírito Santo entrou no meu coração, eu tenho prazer de estar na presença do Pai. Eu passo horas na presença do Pai. Eu passo 3 horas, passo 4 horas, 6 horas. Teve um dia que eu fiquei 10 horas na presença do Pai. 10 horas. E quando acabou, eu falei, Senhor, só mais um pouquinho. Ele falou, vai dormir. Isso já me incomodou muito. Na presença do Pai. Se você passasse mais tempo na presença do Pai, seu coração era outro. Porque na presença do Pai a gente tem prazer. É gostoso. Eu quero desafiar você. Passe mais tempo na presença do Pai. Coloque um louvor para tocar. Olha como é que eu faço. Eu coloco o louvor para tocar. E o louvor vai tocando e aquele louvor vai me levando para a presença do Pai. Aí o louvor daqui a pouco ele acaba, mas eu continuo na presença do Pai. Eu vou falando com o Pai. E eu falo, Pai, o meu coração está assim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu preciso da Tua ajuda. E às vezes eu não ouço nada. Aí eu aprendi que a oração começa quando as palavras terminam. Aí eu fiquei quieto. Depois de 4 horas de oração, eu fiquei quieto. E falei, Pai, fala comigo. E sabe o que o Pai me falou? Ele falou assim para mim, perdoa teu pai. Aí eu falei, Senhor, ele falou, perdoa o teu pai, tem um negócio aí. Aí eu falei, Senhor, estou perdoando meu pai por isso. E eu saí outro daquela oração. Porque quando você está na presença do Pai, o Pai mostra. O Pai te ajuda. O Pai te levanta. Ele é Deus, Ele te ama. Retribua esse amor. Vai para a presença do Pai. Vai para a presença do Pai. Amém? A unção ensina a quebrar as estruturas de orgulho. Se a unção ensina, sem a unção você erra. Sem a unção você erra. Veja só. Quem errou, Judas ou Jesus? Judas. Ele era discípulo, mas ele errou. Não estava na unção. Quem errou, Deus ou Caim? Caim. Não estava na unção. Quem errou, Saul ou Deus? Saul. Deus faz a parte dele, sempre fará. Mas se nós não estivermos na unção do Espírito Santo, nós vamos errar. Precisamos da unção do Espírito Santo. E por causa do tempo, vamos para o terceiro ponto. Em 5 minutos eu termino o terceiro ponto. O Espírito unge para quebrantar. Primeiro o Espírito unge para te dar poder. Depois o Espírito unge para te ensinar. E agora o Espírito unge para te quebrantar. Esse é outro texto que Deus me deu na mente. Veja só, Lucas 7:37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento.
E estando por trás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. E o 44 diz: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas ela me regou os pés com lágrimas e enxugou os meus cabelos me enxugou os meus pés com os cabelos da sua cabeça. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem ama pouco, pouco é perdoado. E aquele que ama muito, muito é perdoado. E disse para ela: os seus pecados são perdoados. Você tem uma unção de Deus. Aquela mulher pegou a unção que ela tinha. Preste atenção nisso. Aquela mulher pegou a unção que ela tinha. E ela pegou a unção que ela tinha, que era o que ela tinha de mais caro, era a unção. E ela pega a unção que ela tinha, e ela quebra a unção, e ela passa a unção dela em Jesus, porque a unção não é para você. A unção não tem um fim em si mesma. A unção é um meio. A unção é uma forma de glorificar Jesus. A unção é uma forma de produzir a glória, a exaltação, o engrandecimento do nome de Jesus. Quem tem unção tem que pegar a unção, tem que quebrar a unção e tem que passar a unção nos pés de Jesus. Tem que chorar nos pés de Jesus. Tem que reconhecer que se tem unção porque Deus deu, porque Ele deu, porque a unção é dEle, é para a glória dEle, é para a honra dEle, é para o louvor dEle. A unção é para o Senhor, a unção não é para você, a unção sempre é para o Senhor. Então ela abre mão da unção, ela chora aos pés de Jesus, porque quem realmente tem unção sabe quem é. E quem sabe quem é, sabe que precisa da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Sabe que precisa se ajoelhar aos pés de Jesus, chorar aos pés de Jesus e dizer: Senhor Jesus, me perdoa, mesmo com a minha unção, me perdoa porque eu preciso da tua graça. Você entendeu? Uma unção que te dá poder. Uma unção que te ensina. E quando você for bem poderoso, e quando você for bem sabido, pegue a sua unção e quebre. E esfregue nos pés de Jesus. E limpe os pés de Jesus com a tua unção. Agora eu te dou a oportunidade de vir ao altar. Você talvez precise da unção do poder porque é tímido. Talvez você precise da unção do ensino porque não sabe. Talvez você precise da unção do quebrantamento para se colocar aos pés de Jesus. Pode vir. Só esse convite. Se Deus falou com você, se não, pode ficar no seu lugar. E você que vier, eu vou orar por você. Se coloque aos pés de Jesus. Se você puder, se ajoelhe. É por causa de Jesus que eu peço que você se ajoelhe. Sabe por quê? Para que você faça o que aquela mulher com o vaso de alabastro fez essa noite. Eu fiz isso na minha casa, antes de vir para cá. Eu fiz isso. Eu me ajoelhei aos pés de Jesus e falei: Senhor, a unção que tu me deste é para eu limpar os teus pés. E eu falei: Senhor Jesus, perdoa a minha ingratidão. Sou tão ingrato. Fico olhando só para mim. Eu só olho para mim, para os meus problemas. E eu esqueço que existe um Deus todo-poderoso que me ama. Me perdoa por isso, Senhor. Senhor Jesus, me perdoa pelas vezes que eu achei tão chato ficar na tua presença. Mas hoje eu sinto que eu não quero outra coisa a não ser estar na tua presença. Senhor, me perdoe pelas vezes que eu fui tão tímido,
e não proclamei a liberdade aos que estão presos, aos cativos. Não dei abertura de prisão. Me perdoe, Senhor. Mas hoje, Senhor, hoje, coloca a mão no seu coração e fala assim: hoje eu recebo a unção. Eu, aonde estiver, vou proclamar o Evangelho. Eu vou libertar os cativos. Eu vou dar voz de abertura nas prisões. Não vai ter mais prisão lá em casa. Não vai ter mais cativeiro lá em casa. Porque agora nos meus lábios existe uma unção de Deus. E eu vou usar essa unção. Agora diga assim: Senhor, eu não sei fazer. Eu não sei fazer, Senhor. Senhor, derrama a unção de ensino sobre eles. Porque a Tua palavra diz que a unção ensina todas as coisas. E essa unção está sobre eles agora. Senhor, que eles busquem mais e mais, mais e mais. Porque é no secreto que a unção vem. É no quarto, é no esconderijo. Agora põe de novo a mão no seu coração e diz: Senhor Jesus, eu estou me quebrando todo nos Teus pés. Eu estou lavando os Seus pés com as minhas lágrimas e com a minha unção. Eu jogo a minha coroa nos Teus pés. Diga assim no seu coração: tudo é para a Tua glória. Diga de novo: tudo é para a Tua glória. A minha vida é para a Tua glória. Senhor, eu não quero voltar igual. Fala para você mesmo: eu profetizo na minha vida, eu não vou voltar igual. Eu vou voltar com unção. A unção do Santo, a unção do Espírito Santo, a unção de Deus sobre a minha vida vai ser diferente. Vai ser diferente a partir de hoje. Porque a unção de Deus, a unção do Espírito Santo está sobre a minha vida.